Boa noite. Deixa eu acertar esse telefone aqui, que tá meio torto. Acho que agora foi. Bom, antes eu vou chamar o Nando. E hoje eu vou convidar uma pessoa para vir conversar comigo, que é uma nutricionista, que é maravilhosa. Elisa, beijo, amor. Saudade de você. Ela é nutricionista. Eu acho que o papo vai ser um papo muito legal. Oi, Valéria. Um papo muito legal a respeito de nutrição. Não tô te ouvindo. Não? Calma aí. Agora tô. Você tava só dançando. Cheguei! Lindo! Como vamos? Um pouquinho mais animado. Tá ouvindo bem a música? Tá baixo? Mas a minha voz tá boa? Perfeito. Caramba! Calma aí, é bom? Não, dá pra ouvir um plim, 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 mas não dá pra saber qual é a música. Ah, não é música nenhuma, é plim, plim, plim. Ah, então beleza. Então Vai tá. ficar de fundo mesmo, mas tá de fundo musical, tá de boa. Tá, Mas dá pra me ouvir bem. tá. Agora tá alto pra caramba a música. Tá alto, calma aí. Melhorou? É bom que eu testo, pronto. Testa aí. Daqui a pouco tem... Olha lá, ela tá ouvindo a música. Bom. É porque, na verdade, Elisa, testando aqui, eu tô aqui. Cara, qual é o fundo musical? Porque eu vou fazer uma live pra criança, que eu não quero deixar o fundo em silêncio. Tem que deixar uma coisinha bonitinha, tal, não sei o quê. É importante. É importante. Aí, viu que até botei um fundo aqui, ó. Ai, Nando, que legal. Tô Gente, bonito. é 7 horas, né, Nando? É, daqui a pouquinho, daqui a meia hora, daqui a 30 minutos. Vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de coisa legal para as crianças. Maravilhoso. Aqui também vou tocar violão. Vai ser muito legal. Delícia. Vai ser Delícia. E muito você vai deixar gravadinho aí, né? Vou. Vai ser no seu ou vai ser no do Grilo? Vai ser na Grilo Produções, @Grilo Produções. Beleza. Então, sem mais delongas, começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com Luísa Catanheira. Sou eu, bebê. Gente, Eu não sei se ela entrou já, hein? Eu não vi também. Eu não vi. Mas, Tô ó, até aqui olhando. se vocês estão com dificuldade, assim, tem muita gente que tem dificuldade até fora da quarentena, né? Porque a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar da nossa voz. Aliás, Luísa Catanheira está fazendo consultas online, gente. Está podendo fazer consultas online. Liguem para a Luísa Catanheira que ela está fazendo consultas online. Manda lá. É isso, tem que ser agora. Eu não sei depois se isso vai se vai continuar, né? Porque o conselho, na verdade, não permitia e agora ele está permitindo, inclusive agora ele prorrogou esse tempo, até porque a gente está em casa mesmo. Eu não sei como é que vão ser essas consultas de longe. A Fernanda acabou de entrar. Maravilha. Então, a gente tem que cuidar da nossa cabeça, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar da nossa voz. E como a gente faz isso? Porque voz também, além de ser sentimento, a gente é o que a gente come. E voz é a gente também. Se a gente está se alimentando mal, a gente vai cantar mal, a gente vai dublar mal, a gente vai interpretar mal. Enfim, tem que se cuidar. Não vai ser bom. Então, pois é, não vai ser bom. Então hoje a nossa convidada vai falar um pouquinho de tudo isso para vocês. Mandem perguntas para a Fono, mandem perguntas para Nutrir, mandem perguntas. A gente vai tentar responder tudo. É isso. Inclusive, Nando não vai estar aqui no final. Só amanhã, né, Nando? Amanhã você tá comigo de novo. Então tá bom. Hoje eu vou... Amanhã quem é? Amanhã é Sabrina? Temos aqui a Sabrina Farnese, doutora Sabrina Farnese. E no domingo, Juliana Lute. Maravilhoso. Vai ser um fim de semana delícia, começando com a Maria Fernanda Pio. Tá bom, gatinho, bom trabalho aí pra você. Depois eu vou lá na sua live pra continuar vendo você. Feliz dia do trabalho. Pra nós, amor. Fica com Deus, tá? Bom trabalho. Vai com Deus, anjo. Vamos lá, vou chamar a Fê. Cadê minha amiga? Isso, chegou. Fala, garota. Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus. E você, Fê? Tudo ótimo. Graças Maravilhoso. a Deus. Me adaptando, né? Nos adaptando a essa nova realidade, mas tudo em cima, graças a Deus. Você tá atendendo online, Fê?
Tô atendendo online. Tá começando a ter uma procura maior agora, né? A gente estava, acho que, num momento ainda de entender essa pandemia, de ter certeza ou não desse confinamento, né? Muitas pessoas, eu confesso que até eu, num primeiro momento, não acreditando, acho que na proporção que isso tomaria, né? E aí, nesse primeiro mês, o fluxo foi menor, até porque todo mundo se adaptando, né? Entendendo essa rotina dentro de casa, né? Entendendo essa nova rotina de trabalho. Então, eu acredito que as pessoas estão começando a se entender mais nessa questão do isolamento, né? Em ter mesmo essa rotina mais dentro de casa, com menos gasto. Energético, né? Falando um pouco de energia, e acredito que as pessoas estão começando a tomar um pouco de mais entendimento e credibilidade nos trabalhos online, né? Isso não serve somente para nutrição, mas de vários outros profissionais, né? O profissional de educação física, né? Acredito que até você, como fono, também, né? Trabalhando com os seus pacientes. Enfim, tá todo mundo, a medicina... É uma nova realidade, na verdade, eu tenho falado muito sobre nutrição há algum tempo com os meus pacientes, Fê, e tenho indicado muita gente para você, inclusive, porque, só para as pessoas entenderem, em 2010 eu voltei de São Paulo para o Rio de Janeiro, que eu morava lá, e eu acho que foi 2011 ou 2012 que você trabalhou comigo, né, lá no consultório. A Fernanda foi me apresentada por um professor de educação física, que era um personal, na época de uma academia que eu trabalhava, e aí você foi para lá e atendia lá no consultório, e você trabalha com atletas de alta performance, né? Isso. E o que foi muito legal é que a partir daí eu comecei a entender o seu trabalho, e como fonoaudióloga hoje, me firmando como uma fonoaudióloga de atletas da voz, eu vejo muita gente se transformar em vegetariano e vegano e não se preocupar com a proteína. Né? Assim, não, estou fazendo as substituições, mas o que está acontecendo? Eu tenho visto no consultório problemas vocais sérios acontecendo. Na verdade, tem acontecido espessamento de prega vocal por causa de esforço. E eu tenho falado, vai na nutricionista, e tenho indicado você com muita precisão, porque eu sei que você, além de tudo, faz não só uma nutrição bacana, mas você também trabalha com como é o nome daqueles... atores, musas físicas. Não, com as cápsulazinhas de suplementação. Enfim. Tá. Né? Eu sei que você conhece pra caramba de suplementação. Então, assim, tem gente que fala, não, eu não consigo. E suplementa, então, faz alguma coisa, né? E aí eu queria que você contasse, Fê, porque assim, além de tudo, eu convidei... Oi, Michele, beijo, amor. Eu queria que você contasse a sua formação. E eu convidei Fernanda, eu estou escrevendo um livro, e Fernanda vai ser a pessoa que vai falar sobre nutrição esportiva para atletas da voz, né, no meu livro. Eu quero muito, esse capítulo específico, eu quero que as pessoas entendam o quanto é importante. E essa semana eu estou fazendo um curso online, Fê, com um cara que é um monstro na área de eletroestimulação, e ele não atende se a nutricionista dele não põe a mão. E ele é de Belém, é o Carlos Charoni. E a gente conversou muito sobre isso outro dia, sabe? O quanto é importante ter uma nutricionista no bolso, sabe? E é importante, de fato. Não adianta você ser só um cara que vai lá e é um puta atleta, porque é o cara que tá cantando 3, 4 horas, depois para e canta de novo, e canta o dia inteiro e acha que vai ter força no final do tempo. É músculo igual. Então, eu queria que você contasse quem é Fernanda, né? Quem é a Maria Fernanda Pio, essa monstra da nutrição, e conta como é que funciona isso. Como é que você veio até aqui, como é que é a tua formação, enfim, como é que é o teu atendimento com seus atletas e essa adaptação aos atletas da voz, enfim. Conta um pouco, Fê, da tua vida. Vou tentar dar uma resumida e aí a gente fala um pouco sobre, de fato, esse tema tão importante e novo, de uma certa forma, assim, para mim, né? Apesar de ter trabalhado também com alguns atores, confesso que cantor, na minha... Não, eu não me recordo, assim, alguém relevante, né? Mas, de fato, até quando você me convidou, eu falei assim, eu achei engraçado o título, né? Eu falei, mas eu vou falar de esporte. Aí eu falei, mas não era da saúde da voz?
Mas quando eu comecei a fazer uma pesquisa com relação aos artigos, né, como você falou, são atletas, né? O cantor, ele é, de fato, um atleta numa outra modalidade, a voz, Sim. né? Mas existe um desgaste muscular, né? Desse músculo facial e vocal, e de fato existe uma necessidade de macro, de micronutrientes e talvez até uma suplementação, como você sinalizou, em alguns casos, como o veganismo, onde a gente precisa ter um equilíbrio e via alimentação pode ser um pouco complexo e difícil da gente atingir. Dá para atingir, mas de fato, até para que isso aconteça sem a suplementação, existe a necessidade de um profissional. Não é só, vou começar a comer vegetal, vou tirar a proteína e tudo bem. Né? A gente precisa fazer um equilíbrio. Mas voltando lá na primeira, vou me apresentar rapidamente para a gente falar um pouco mais sobre esse tema bem interessante. Então, me formei em 2008, então a gente, na verdade, começou a trabalhar juntas, né, no mesmo ambiente. Eu era uma recém-formada e me formei pela Universidade Veiga de Almeida em 2008. Eu também. Legal, muito antes. Muito antes. Que bom. Eu tenho 26 anos de formada já, Fê. Eu fiz, vou fazer esse ano 12, né? Então, enfim, tem uma diferença, mas com certeza a essência é a mesma, a energia está no mesmo lugar. Porque eu passo por lá, sinto como se fosse ontem, né? Bate maior saudade da última vez que eu passei lá pela Veiga. Tive um foco maior, apesar da minha formação, da formação da nutrição, ter um foco muito grande com clínica. Hoje, a abordagem no esporte está maior até pelo aumento dos estudos e realmente da área nos últimos anos. Mas quando eu me formei mesmo, eu tinha um foco muito pequeno dentro das matérias com relação à nutrição esportiva. Mas sempre fui praticante, sempre fui uma amante do esporte, e tentava fazer sempre cursos, congressos para me complementar com relação a esse conhecimento. Me formei, realmente segui o caminho da nutrição esportiva, tentei trabalhar sempre com o de alto rendimento, mas hoje não é a realidade de todos, então eu trabalho com nutrição estética, né, com praticantes de atividade física e com atletas de alto rendimento. E sempre fui mesmo para essa linha. A clínica, quando ela vem ela no caso vem para mim associada, eu não pego, né? É difícil eu trabalhar com uma clínica isolada. Para não falar que não, fiz um estágio durante muito tempo dentro da Santa Casa de Misericórdia, então trabalhei com diabéticos, trabalhei no ambulatório de endocrinologia, foi muito legal essa experiência. E por incrível que pareça, recentemente eu voltei a trabalhar com mais a área clínica, né? Estou pensando num possível mestrado, né, quando essa loucura acabar. Então, hoje eu faço parte de um grupo multidisciplinar que trabalha com doenças hepáticas lá no Sudão. Então, eu comecei a voltar um pouco para a área clínica, mas realmente esses 12 anos de formada sempre foi com foco muito grande em performance, né? Seja de alto rendimento ou realmente apenas o praticante. E falando um pouco do teu tema, né, eu acabei fazendo uma procura com relação à literatura e eles sempre sinalizam exatamente como você me posicionou no início da live, né? São atletas da voz, são pessoas que têm uma necessidade energética, como você falou, aqueles que ficam 3 horas, 4 horas no palco, semelhante ao que é um atleta, né? A demanda energética é alta, então você precisa ter uma organização alimentar adequada para que não te falte, né? Para que você possa ter realmente uma performance vocal adequada. E além da gente ter essa necessidade dos macronutrientes, então ter um adequado consumo de carboidrato, proteína, gordura, micronutrientes, quando a gente fala de vitaminas e minerais, algo extremamente importante, e fazendo uma comparação com um atleta, que também é fundamental para o recurso ergogênico, né? O recurso de performance, hidratação. Né? A gente vai falar de alguns tópicos aqui, digamos que os top 10, né? Para as pessoas começarem a ter, digamos que algumas dicas e de fato já irem modificando alguns hábitos. Mas o primeiro hábito que eu acredito que você deva estimular muito os seus alunos, né, os seus pacientes,
com relação a uma adequada hidratação. Sim. Então, a gente precisa ter realmente uma lubrificação, né, das cordas vocais, dessa musculatura adequada. Então, o primeiro ponto é a gente falar da água, né? Não esquecer de ter um consumo adequado de água. Combinado a isso, a gente tem que ter só um pouquinho de cuidado com alguns alimentos que têm uma característica excitatória. Então, alguns artigos, apesar dele não colocar para todas as causas, mas uma atenção especial ao consumo de excesso de café, né? A cafeína, ela tem uma ação excitatória e ela pode estar, principalmente se não houver uma hidratação adequada, ela pode estar te ajudando a comprometer essa tua saúde vocal, né? O excesso, a gente está falando aí de, sei lá, mais de 3, 4 xícaras, mas isso para quem é amante de café é fácil, né? É fácil. E é muito fácil também as pessoas não terem uma hidratação adequada. Então, é comum, por mais que as pessoas falam, não, mas eu bebo água. E aí, quando você começa a fazer um relatório, uma anamnese alimentar, né, um registro ali desse diário alimentar, no final das contas, a gente vê que existe um déficit. Uma forma muito fácil de você controlar a tua hidratação, e aí já vai uma dica, é você olhar a coloração da sua urina. Né? Não só a questão do espessamento da saliva já pode ser um indicativo, né, de você estar né, com uma necessidade de hidratar ali as tuas células. A gente tem a relação com a cor da urina. Então, a nossa urina, ela deve ser, de fato, sempre muito clarinha, né? Aquele amarelo bem límpido, né? Bem clarinho. Talvez algumas pessoas que façam uso de medicamento, de polivitamínicos, tenham um pouco mais de dificuldade de conseguir avaliar, porque existem algumas vitaminas que aumentam, né, a intensidade da coloração da urina, deixam ela até com uma coloração mais flúor, tá? E aí a gente pode ter aí, digamos que uma dificuldade maior, mas a maior parte das pessoas é muito simples, é você olhar para a urina, começou a ficar amarelo escuro. Lu. Agora tô. Eu dei uma falhada, mas deu para ouvir tudo. Você deu uma parada aqui. Vamos ver se volta. Volta. Alô, alô. Voltou, Fê? Voltou. Engraçado, tá parado de novo. Vou chamar ela de novo. Cadê? Oi, Léo. Vamos ver se o Fê volta. Voltou. Voltei? Vamos lá. Voltou. Tá me escutando direitinho? Agora tô. Foi de boa a hidratação? Deu super pra entender. Não, deu pra entender. Ela começou a falhar e depois a hora que você falou tá ruim, ficou ruim. Então ótimo. Então, ó, bebam água. Observem não só o espessamento de saliva, mas principalmente a coloração da urina. É uma simples e fácil de você controlar a sua saúde hídrica, tá? Tá ruim de novo, Fê. Eu tô vendo você articular. Que eu achei interessante. Nós já fomentamos. Volta, vamos ver se voltou. Parou de novo. Agora sim. Agora eu vi você até piscar. Voltou? Cara, não tá atrasado, assim. Agora tá conversando de novo aqui. Não voltou não, Fê. Tá bom não? Tá. Volta de novo, Fernanda. Cadê você, gatinha? É um barato, porque a gente nem conversou a respeito e realmente café é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas segurarem a onda e beber água, né? Boa, Fê. Vamos ver se agora volta. Voltou. Não te ouço, de maneira nenhuma. Você tá me ouvindo? Tá. Vamos, que essa hora é a hora do rush. Parou, geral. Alô.
Internet Oi, está um direitinho, saco tá me nessa escutando? hora. Corre. A gente está tentando falar sobre nutrição esportiva, gente. Essa mulher é um Tô te monstro, ouvindo, tá me tá? ouvindo? Então eu vou fazer fofoca de você. Eu te ouço, mas eu não tô. Tá fazendo aquelas bolinhas aqui assim embaixo, sabe? E pronto, agora, Fê. Acho que agora veio. Vamos ver se vem a onda da internet. Agora vai. Foi? Não. Vamos tentar. Não, não ouço, não ouço, não ouço, não ouço. Não, não. Vamos Nada. nós. Então, próximo foi? Vai, tenta de novo. Ó, saiu. Ih, gente, a internet tá chata. Vamos ver se volta. Pronto, vamos ver se volta agora. Palhaçada de Foi. internet. Acho que sim. Vamos ver. Então, ótimo. Delay, mas tudo bem, vamos seguindo. Tá, se não, na verdade eu ouvi você, o problema é que ela vai parando também, entendeu? Então, ótimo. Vamos lá, vamos tentar. Um outro ponto muito importante para a saúde vocal é o consumo de fibras. E isso a gente já fomenta também no dia a dia de consultório, né? Todos, independente de serem praticantes, sedentário, enfim, saudáveis, não saudáveis, o consumo de fibra ele é importante para a nossa saúde, né? Principalmente na adequada. E falando da saúde da voz, pela questão dos alimentos fibrosos terem uma necessidade de mastigação, esse movimento com relação à trituração do alimento, ela tem uma relação de trabalho dos músculos da cavidade oral. Praticamente é extremamente importante. Não tá dando para ouvir, Nana. Não dá. Não sei se eu vou falar certo, mas da fonética. Ele dá o delay, aí você depois mistura tudo, entendeu? Aí ele mistura todas as palavras. Não tá, você começa a falar, e aí eu entendi que você estava falando de fibra, daqui a pouco ele entope tudo. Tudo de uma vez. Você voltou, mas não, voltou não. Tá um saco isso. Não lhe ouço. Tanta coisa importante para você me contar, garota. Corre esse negócio, né? Vamos ver se volta. Ai, a internet tá danada. Todo mundo na internet ao mesmo tempo, né? Essa moça entende pra caramba de nutrição. É muito legal. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Vamos rezar, Fernanda. Vamos no momento de oração. Vai. Fala das fibras, amor. Vamos ver se vai. Acho que agora foi. Eu estava falando da importância do consumo de fibras para a gente desenvolver a musculatura da cavidade oral, que isso melhora o pronunciamento, né? No caso das palavras, e isso melhora toda a parte da fonética. É fonética que fala? Sim, sim, é articulação, dicção, exatamente. A parte muscular mesmo. Então, esse trabalho da mastigação, os alimentos fibrosos que precisam, né, ainda mais da mastigação para antes de serem deglutidos, eles são associados a esse benefício muscular, é um trabalho muscular. E aí é uma atenção especial para as pessoas que não têm um cuidado com a mastigação. E isso também é muito comum, né? As pessoas, elas comem muito rápido, elas não se preocupam com o mastigar. E aí a gente está falando do benefício da cavidade, da musculatura oral, mas a gente também está falando da nutrição, a gente também está falando do aproveitamento adequado pelo nosso organismo. Né? Do início da digestão, né? Na própria boca. Exatamente. Perfeito. E aí, na verdade, um problema, né? Ele vai desenvolvendo vários outros. Então, é muito importante a gente
tem aí a importância da relação com a musculatura, mas existem também outros benefícios relacionados a esse mastigar de forma adequada. Fantástico. Falando de fibras e tentando destacar alguns alimentos, né? Um que é sinalizado nos artigos que eu fiz uma pesquisa, e talvez você já tenha até escutado falar, é sobre a maçã, né? A maçã tem uma ação adstringente, então ela tem uma ação de limpeza. E isso é extremamente importante para o benefício vocal. Então, não só ela é rica em fibra, como ela tem uma ação adstringente, que diminui a produção de muco, né? Então, deixa suas cordas vocais mais limpas. Digamos que elas estão ali livres, né? De poderem ter vibração, de poderem ter qualquer... Parou de novo. Pronto. Alô, oi, pode, voltou. Voltou? Tá me escutando? Tô. Fechado. Outros alimentos que também têm essa propriedade adstringente é o salsão, também conhecido, né, o aipo, né? Então a gente pode também estar fazendo aí aquele nosso suco verde, né, onde a gente vai misturar vários alimentos, colocar o aipo, colocar a maçã. Pensar também um pouco nos alimentos com propriedades anti-inflamatórias, né? A gente, no exercício, na atividade física, a gente também usa muito essa estratégia anti-inflamatória com o intuito de recuperar as sessões de treino, né? Potencializar essa recuperação. Não sendo diferente para o pessoal que tem aí um desgaste, né? E uma necessidade alta energeticamente. E a gente precisa também recuperar dessas, no caso desses eventos, né, dessas peças, enfim, desses shows, eles vão precisar também fazer a recuperação. E trabalhar na alimentação com alimentos ricos nessa propriedade anti-inflamatória vai favorecer também a saúde da voz, tá? E aí a gente pode pensar no gengibre, a gente pode pensar na ação do ômega 3, e aí falando um pouquinho de suplementos que podem ser importantes para o atleta da voz, o ômega 3, na verdade, ele é bom para todo mundo. O consumo de ômega 3 ele acaba sendo insuficiente via alimentação. É claro que para cada caso existe uma recomendação, mas de fato é complexo conseguirmos atingir a necessidade de ômega 3 diária apenas via alimento. Então, não só para aqueles que precisam de um plus, né, como uma situação de inflamação, então a gente precisa também do ômega 3 para nossas funções vitais e não necessariamente direcionadas a um público específico, tá? Então, assim, o ômega 3 é bom para todos, é claro que com indicação, melhor ainda, pode ser uma alternativa, né, de um complemento dentro da rotina alimentar dos seus pacientes. Outro grupo que se destaca são as frutas cítricas, tá? Então, elas estimulam a salivação, e aí a gente já está falando um pouco mais de lubrificação vocal, né? Então, a gente tem a necessidade também, não só através da água, mas de alimentos que promovam essa salivação, e isso automaticamente também é benéfico aí pro trato vocal, tá? Então, a gente pode também se beneficiar. Óbvio que aqueles que já têm uma tendência a ter mais aftas, a de repente uma sensibilidade às frutas cítricas, vão dar preferências a outros alimentos, né? Mas pode ser uma boa alternativa para muitas pessoas. Fantástico. O mel, eles destacaram também como sendo um alimento importante para fazer parte ali do combo de superalimentos para essa saúde vocal. Eles trazem mel com uma propriedade também lubrificante e além dele ser rico em vários compostos bioativos. E aí a gente pode também estender o benefício para o própolis, que também romã, apesar de não ter muitos estudos ainda relacionados com romã e saúde vocal, ela é um alimento rico
né? Tem muitos compostos bioativos e certamente propriedades antioxidantes que vão fazer também todo uma proteção, né, desse estresse, dessa produção de radicais livres. E sempre a melhor forma de combater o radical é através do alimento, né? O suplemento ele só entra, então assim, vitamina C, multivitamínico, eles só vão entrar em casos mais específicos. Então não fiquem se enchendo. Tem gente que de repente está assim, eu vou me entupir de Cebion, vou comprar agora o Centro, né? Vou me encher enfim, de vitaminas, de suplementos. A melhor suplementação é o alimento. É claro que em situações, né, de carências ou especiais, a gente certamente vai se beneficiar de algo exógeno, né? No caso, exógeno, perdão, não, mais industrializado, né? Mas no caso, manipulados, vitaminas, enfim, a gente sempre tentar tirar o máximo da alimentação. Dos alimentos. A Thaís perguntou um negócio aqui que é importante falar. Tem algumas coisas, Thaís, que eu acho importante a gente dizer. O própolis é maravilhoso, o mel é maravilhoso, vitamina C é maravilhoso, mas não antes de cantar. Você tem que usar isso, por exemplo, no suco verde da manhã, sabe? Ou então, são propriedades, na verdade, que são nutritivas, anti-inflamatórias, enfim, vão proteger o organismo para o canto, tá? Não é um pré-requisito para a hora de cantar. Na hora de cantar, na verdade, você tem que ter se alimentado muito bem 2 horas antes, com uma boa proteína, um bom carboidrato, não ter muita coisa no estômago, porque você vai cantar, vai dançar, enfim. E o que eu falo normalmente para as pessoas é exatamente isso, tá? Mel e voz, romã, mel e voz, essas coisas todas você pode usar todos os nutrientes no período que não seja pré-canto, tá? Eu não indico normalmente o gengibre, por exemplo, no pré-canto, porque ele também é elicitante, né? Ele dá energia. Então, você pode usar, mas não no pré-canto. O mel pode, mas não no pré-canto. Então, é isso tudo. O que ela tá falando é em termos de nutrição do corpo, para você estar bem, estar forte, para aguentar um rojão de horas cantando. Né? O Ivete Sangalo, por exemplo, que canta horas, né? Enfim, é isso que a gente está o tempo todo pensando de que forma a gente faz para esse cara continuar forte, continuar inteiro. Né? E é importante falar que essas coisas precisam ser tomadas também. Porque quando eu falo, Fê, às vezes eu falo exatamente isso. Não come, não vai tomar mel agora, não. Não, pelo amor de Deus. Na verdade, tem que pensar que até a nebulização, antes de cantar, tem gente que na verdade fica com muito mais muco, entendeu? Então, o ideal antes de cantar, água. Durante o processo do canto, se hidratar o tempo todo, né, Fê? E é importante, na verdade, você pensar numa hidratação tanto direta quanto indireta. Mas na hora de cantar, o nebulizador nem sempre é tão bom. Então é isso, sabe, Thaís, que a gente está tentando falar. A gente tem que pensar no ator como um todo, não só na hora de cantar, né? Por isso a gente tem que pensar nisso, né? Que nutrição é essa? Como é que a gente vai fazer essa pessoa comer o tempo todo? Porque senão, na hora falha. E eu tenho sentido isso, Fê. Atleta, né? A gente fala muito isso. Tem muita gente que quando fala de nutrição esportiva, a primeira pergunta é: o que eu como antes do treino? É isso. O que eu como pós-treino? Qual é o meu suplemento? Gente, os benefícios eles estão associados aos teus hábitos de vida do dia. É isso. Desde quando você saiu da barriga da sua mãe, na verdade, desde a tua vida intrauterina até os dias de hoje. Por isso é que tem um monte de gente dizendo que shot da imunidade. Não existe. O que existe são esses supostos compostos, suplementos ao longo da sua vida. Então, o própolis é importante, né? A cúrcuma tem uma ação também anti-inflamatória e poderia ser citada aqui como um benefício, né, para a saúde da voz, para os atletas da voz. Nós temos aí a questão do limão. O limão é um alimento extremamente rico em vitamina C, rico em propriedades antioxidantes, mas não necessariamente somente naquele único momento. Exatamente. Né? Então, você precisa ter um equilíbrio geral. E fora que você precisa ter um trabalho que as pessoas gostam muito de receita de bolo, por mais que exista um consenso nas orientações gerais, como a gente está falando, hidrate-se, comam mais fibras, né? Durmam, descansem, evita excesso de café,
né? Tenha uma alimentação equilibrada, não faça a exclusão de alimentos sem antes você entender como repor isso, como a questão do veganismo, que está muito em alta, as pessoas estão, né, se conscientizando e entendendo, de fato, olhando para uma relação mais sustentável do nosso planeta. Eu acho isso lindo. Como nutricionista, eu acho incrível. Existem também vários outros benefícios do consumo adequado de proteína e até para alguns casos da não utilização da proteína animal. Porém, você tem uma necessidade proteica dia. Você precisa, de alguma forma, equilibrar isso, né? Ninguém vai fazer o papel da proteína. Não adianta você se entupir de castanha, se entupir de quinoa. Se dentro da tua necessidade isso não tiver adequado, você vai mais se prejudicar do que se beneficiar. Né? E você está falando uma coisa que me preocupa também, que eu sempre falo assim, quando as pessoas vêm para mim, né, começar a conversar, falam, não, mas eu sou vegetariana, então eu sou vegana. Eu começo a ficar pensando nessa questão de mastigação, né? Porque a fibra da carne é uma fibra que é mais difícil de mastigar, então você tem mais trabalho muscular. E aí eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa pessoa mastigar e ter essa força muscular acontecendo? Né? Porque também é uma preocupação. Então, são coisas que a gente individualmente vai nesse trilho, pensando como é que eu vou fazer essa pessoa funcionar, querendo ser vegetariana, querendo ter uma boa nutrição, pensando nessa saúde vocal, porque ela é uma super atleta. Eu tenho uma paciente que ela estava especificamente numa peça longa, onde ela cantava muito, e ela vinha ao consultório para fazer laser, para fazer eletro, enfim, até respondendo uma das perguntas aqui da Michelle, eu faço sim eletro e laser, da Thaís, né? Eu faço eletro, eu faço laser sim, e faço ultrassom quando eu vou para dentro do camarim. Mas as pessoas vêm, durante os períodos que elas estão em espetáculos muito pesados, elas têm que se alimentar bem e elas fazem semanalmente sessões no consultório com laser, com eletro, com ultrassom, enfim, com todo esse aparato. Inclusive eu uso infravermelho, eu sou uma pessoa que estou o tempo todo pesquisando aparelhos novos para dar resistência e tal. Mas se não tiver uma boa nutrição, galera, não funciona, entende? E aí essa menina veio com uma questão, além de ser agora vegetariana, ela veio com um espessamento de prega vocal porque ela estava sendo, assim, uma requisição absurda de voz. E ela falou, mas Lu, eu tô fazendo tudo bonitinho. Eu falei, mas você não tá comendo, criatura. Né? Ela não tá comendo direito. Então, a minha preocupação nesse momento é como fazer essa pessoa ir na nutricionista, né, para entender qual é a alimentação dela, porque, não, eu vou na nutricionista, você já me deu o telefone da Fernanda, eu vou lá. E não vai, entende? E não vai. E aí a minha preocupação é essa, porque quando você pensa num todo como nutrição, e é isso que a Fernanda está falando, sabe? Existem, não é só uma bomba de sódio e potássio, não é só alimento, tem que ter gordura, tem que ter... É isso. Tem que ter isso tudo também, né? Você vê, Ivete Sangalo usa carboidrato durante o show, ela usa aquele... Ai, como é o nome daquele... Carb Up durante o show. E super bom, sabe? Agora, ela foi orientada pela nutricionista dela, né? E eu acho que é interessante a gente ter... também para as pessoas entenderem, né? O trabalho multidisciplinar, né? Multiprofissional e o trabalho individualizado. Isso! A Ivete, ela tem como os cantores que são performáticos, né? A Anitta, enfim, cantor que faça dança. Que dança, né? Tem o energético. Por que ela bota o carb up? Porque é a mesma estratégia de um atleta, né? A cada aproximadamente 60 minutos de atividade, nós temos uma necessidade de fazer uma reposição dessa energia. E essa quanto tempo, Fernanda? Oi? Cada quanto tempo? 60? 60 minutos, isso. Maneiro. Aí tem que fazer uma reposição. Então, se alimentar poderia ser através de uma fruta, por exemplo. Poderia ser, sei lá, 200 ml de suco de uva integral. Poderia ser uma alternativa ao carb up, tá? A única questão é que o alimento ele precisa de um time para ter um processo digestivo. Então, eu acredito que a Ivete, como alguns outros cantores, prefiram a suplementação ao invés do alimento pela facilidade digestiva que o suplemento e pela a agilidade de oferta energética que o suplemento gera.
Então, se é um ator, se é um cantor que fica mais lá, sei lá, tem um desgaste vocal, mas de repente ele fica sentado, ele toca lá um violão, né, um intervalo e outro, esse, de repente, ele não precisaria de um suplemento. Ele poderia utilizar uma fruta ali, picada, como você tem no camarim. Então, até esse break que eles dão, né, esse alimento, e eu trabalhei, olha que loucura, trabalhei sim. Falei uma besteira aqui muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Belo quando eu acompanhei a Graciane Barbosa, né? Então, o Belo, na verdade, foi meu primeiro paciente cantor. E agora, a gente falando aqui, eu lembro que eu tinha contato direto com o pessoal que fazia a organização dos shows, perguntando exatamente isso. Fê, o que eu boto para ele? Né? Porque o ator vai no camarim, volta antes, né? E puxando até um pouco para a pergunta da Thaís, óbvio que é um trabalho individualizado, mas nós devemos nos preocupar pensando sempre na individualidade desse cantor. Ele vai ficar muitas horas? Ele vai fazer somente uma apresentação? Porque o que vai direcionar o que ele vai consumir antes ou depois, ou durante o show, é a característica daquele cara, entendeu? Vai ser 1 hora, vão ser 2 horas, ele vai dançar, ele não vai dançar, ele vai ficar sentado. Cara, o que você está falando é muito importante, gente, vocês imaginarem o seguinte, tem muito modismo. Tá? Até a Thaís está falando aqui que tem umas nutris indicando um outro tipo de carboidrato antes do trio elétrico. Na verdade, o que acontece é assim, será que essa pessoa está se alimentando bem? E uma coisa que eu faço sempre é falar sobre frutas secas. Teve um episódio, Fê, que era... A Ivete estava cantando num trio elétrico e ela estava fazendo... Também Ivete, porque eu conheço a Pimenta, e a Pimenta contou isso num vídeo, num curso. E ela estava fazendo um show e ela estava de dieta. E aí elas tinham conversado e tal. E no final das contas, a Ivete começou a ficar cansada. E aí, no meio do show, ela pediu para um cara que estava vendendo algodão doce subir. E ela comeu o algodão doce e continuou cantando. E realmente ela sabe o que ela precisava no final das contas. Ela pediu exatamente para o rapaz, transformou o doce ali no carboidrato que ela precisava na hora, né? Como eu trabalho, eu tenho atletas, falando um pouco do esporte, né? Eu tenho atletas que não têm condição financeira de fazer a compra do suplemento, eles usam rapadura, porque é energia, é carboidrato que ele precisa. É óbvio que a gente hoje tem uma tecnologia e estudos mostrando que o mix de carboidratos, né, onde você tem ribose, palatinose, frutose, enfim, dextrose juntas, isso em algumas situações se torna mais interessante do que apenas a glicose de forma isolada. Mas, meu amigo, não tem, você tacar um açúcar para dentro mesmo. Acabou. Foi o que ela continua de pé, pô. O açúcar e gastou, entendeu? E transformou a energia na hora, né? Energia na hora, né? É maravilhoso. Isso é uma coisa muito legal, porque, na verdade, existem muitas pessoas querendo milagres, né? E a minha preocupação é sempre essa. Eu falo, gente, não existe milagre, existe uma boa nutrição, né? Se você comer direito, saber o que você está comendo de verdade, né? Quanto de carboidrato, quanto de proteína. Você tem que entender que um atleta não pode sair correndo, nem sair cantando, nem sair dançando no palco com o estômago cheio, né? Então, o que você acha das frutas secas, Fê, em camarim? Você acha que funciona? Excelente alternativa. Pois eu uso muito. Tendo uma concentração, e a fruta seca serviria também nessa relação que a gente está falando de rapadura, de carb up. As frutas secas, elas entram como alternativa, porque o que acontece? A gente consegue ter uma concentração dessa energia num volume pequeno. Porque o que acontece, e seria um outro tópico que eu ia sinalizar, alimentos que têm uma dificuldade digestiva, eles podem ter um processo mais lento. E isso gera uma dificuldade de você expandir ali o teu diafragma, né? Então, alimentos flatulentos, pessoas que têm sensibilidade alimentar, alimentos, sei lá, fermentáveis, que são feijão, feijoada. Sei lá, é o Belo, ele vai cantar lá na quadra da Mocidade, da Mangueira. Enfim, ele não vai poder comer a feijoada antes do show. Come depois, pô!
Exatamente. Você sabe você sabe que eu sou fã do Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. E quantas vezes eu chego no show junto com eles, aí faço laser, faço eletro, faço, enfim, todos os procedimentos para aquecer a voz junto com ele, para o mínimo tempo possível, né? Para ele não gastar a voz antes do tempo. E é impressionante, Fê. Dentro de camarim tem pizza, tem pãozinho, aquelas coisas todas que dão azia, inclusive, Thaís. Olha, não, vou te dizer. No final das contas, sabe o que... Cara, é delicioso, mas ele não come, sabe? É muito bacana, porque ele sabe que vai dar azia, que vai ficar pesado, que ele vai, de repente, ter essa coisa de gases. E aí, depois, quando a gente volta, acabou o show e a gente volta lá pra dentro do camarim, aí sim ele vai pegar a parte dele e aí a gente vai, teoricamente, se divertir com a comidinha. Não vai estar mais tão quente, não vai estar mais tão gostosa, mas no final das contas é isso, né? Então, a Thaís está perguntando, por exemplo, quando eu vou cantar, se não parar de comer 4 horas antes da azia. É o tipo de alimento, né? Tem muita individualidade, né, Lu? Isso é uma realidade também do atleta, né? Eu sempre falo, o que você vai comer pré-treino também tem uma relação com o teu tempo de digestão. Se a gente pensar numa refeição complexa, no caso completa, né, e complexa, onde vai ter fibra, carboidrato, proteína e gordura, você vai precisar aí de pelo menos esse tempo que a Thaís falou, principalmente por ela que já tem uma sensibilidade. Então, ali, numa refeição grande, você vai precisar aí de pelo menos umas 3 horas antes de você começar a tua atividade, que é o que eu falo com o meu atleta. É claro que eu tenho que entender o dia dele para criar a melhor situação. Então, existem atletas que, ao invés deles realizarem uma refeição, eles suplementam antes do treino. Por quê? Porque o tempo entre se alimentar e iniciar a atividade, seja, né, vocal ou física, você vai precisar de um tempo adequado para isso. E o suplemento, muitas vezes, ele tem esse diferencial. Ele tem uma entrada, uma resposta mais imediata e um menor trabalho digestivo, quando comparado a uma refeição que tem fibra, gordura, proteína, e você vai precisar de um trabalho, né, maior e com mais, de fato, com mais tempo até você conseguir executar esse exercício, esse canto. Eu acho importante esse teu olhar, Fernanda, porque é exatamente o mesmo tipo de coisa que eu oriento no consultório, sabe? Eu acho que é aquela história, comer leve, eu sempre falo 2 horas antes, come leve, uma proteína e um carboidrato, mas, caraca, essa pessoa tem que comer sempre muito bem, né? E para o estômago estar vazio e continuar em digestão, ainda dentro do... E fazer um pouco de testes, né? Porque como são atletas da voz, existe uma questão hoje, até pela nutrição, está muito bem expandida e acessível, né? Para as pessoas. Hoje as pessoas estão não se auto-intitulando, mas tendo aquele pensamento tipo, eu sei o que comer. Eu sei selecionar o alimento, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim. Ok, eu não duvido. Eu acho que boa parte do caminho é isso. Você saber o que é bom, o que é ruim, e você ter... O que faz bem para você, né? Só que você tem a tua individualidade, né? Eu crio a planilha o que mais eu direciono o meu atleta, não é se ele vai comer vegetal, porque isso ele sabe que ele tem que comer, é o quanto que ele tem que comer, é a hora que ele tem que comer, é se naquela hora ele vai comer batata, ele vai comer ovo, é se na hora ele vai suplementar ou ele vai comer comida. Cara, então, maravilhoso. É esse time. E o atleta da voz tem que ter igual. Esse time. É isso. Fernanda, na verdade, quando as pessoas perguntam, até assim, a gente vê as perguntas aqui, são muito assim, como é que eu faço? Não é simples, né? É que nem uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu falo com S para fora, como é que eu faço? Me dá uma dica aí. Eu tenho que entender como é que é essa pessoa. E é exatamente isso. É um ser humano que você está trabalhando, que na verdade somos todos seres humanos, mas um é diferente do outro em todos os aspectos, né? Então, a gente, na verdade, conversar com você é extremamente importante para entender o quanto é necessário ir para a tua frente para você fazer esse estudo nutricional daquele indivíduo, né? Falar subjetivamente sobre tudo, ok.
tem que comer proteína, tem que comer gordura, carboidrato, tem que... É básico, é simples, né? É. Só que você tem a tua necessidade, a tua dose, né? O meu remédio, né, como nutricionista, é o alimento. E o que eu falo muitas vezes, até trabalhando com um público geralmente saudável, e eu falo que é até mais complicado, porque o cara que está saudável, ele só tem a querência dele, né, em respeitar aquela minha planilha, né? Sim. A vontade dele em atingir as metas dele tem que ser muito, muito alta. Por quê? O cara que está doente, às vezes é um diabético. Ele não vai comer açúcar porque ele não quer. Ele vai comer açúcar porque ele sabe que ele não pode. Não pode. Ele vai descontrolar. Você trabalhando com um público saudável é um problema, porque o cara geralmente ele me traz essas informações. Ah, mas eu já como batata doce. Ah, mas eu já tomo whey. Ah, mas eu já faço isso. Ah, mas eu já não como glúten. Ah, mas a lactose já não faz parte da minha vida. E ele acha que somente esse tipo, né, de atitudes e de hábitos já vai ser o suficiente. Eu falo para ele, tudo bem, isso tudo que você faz eu quero que você mantenha. Agora, eu vou começar a te dizer que horas e quanto que você vai comer de batata doce, né? Que horas e o quanto que você vai tomar de proteína, se é que você vai tomar, que também é uma outra realidade, né? As pessoas estão se autossuplementando enfim, e não necessariamente ele tem aquela demanda, né? E pode se prejudicar. É isso que eu ia te falar. Existem problemas, inclusive, com relação dá problema no fígado e no rim, né? Essa coisa de ter super suplementação, é isso. Na verdade, hoje, a gente até tem, digamos que, uma tranquilidade maior, né? Durante muito tempo, alguns suplementos foram colocados como prejudiciais, principalmente com relação aos rins, como a creatina, né? O whey protein. Ah, se eu tomar muito whey, eu vou ficar com alteração renal. Na verdade, o excesso proteico, independente se é whey, se é carne, se é ovo, ele vai gerar uma sobrecarga e realmente a médio e longo prazo isso pode te gerar uma complicação. Mas hoje ele não seria uma situação individualizada. Precisaria de vários outros hábitos inadequados, de fato, para isso gerar uma complicação clínica. Então, assim, o suplemento, de fato, em uso exagerado, ele vai te prejudicar. Mas digamos que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade hoje de trabalhar com eles. E o que mais causa esses desequilíbrios é muito mais uma hidratação inadequada, uma alimentação inadequada associada a uma suplementação, que é o que as pessoas muitas vezes fazem, né? Comem mal, mas querem tomar whey, né? No caso, estão preocupados lá substituir, com a hidratação, né? Não tomam água, mas se entopem de café, adoram tomar uma cápsula de cafeína. Ah, uma outra coisa que talvez isso seja interessante falando de cafeína. Nesse artigo até que eu tirei várias informações para a nossa live de hoje, eles falam como prejudiciais os energéticos, e isso é muito comum, né, dentro dos shows. Então, eles são de fato ricos em cafeína, tem que tomar um pouco de cuidado. Óbvio que a cafeína em excesso pode ter esse prejuízo, mas assim, é claro que a gente precisa ter um equilíbrio, então se atentar ao excesso de energéticos. Se atentar à bebida alcoólica, eu sei que nem todo, mas tem alguns, né? Tem muitos que fazem uso. E aí até a Thaís falou assim, mas o própolis não gera uma certa analgesia? Dependendo da quantidade, sim, pode gerar. Principalmente pela base do própolis, muitas vezes ser a base alcoólica, né? Então, dependendo da concentração e do número de gotas, isso pode acabar acarretando nessa analgesia. O álcool acaba prejudicando da mesma forma. Então, ter um pouco de cuidado aí com o consumo de álcool durante os shows. De repente, bebe depois, né? Depois. É isso. Menos prejudicial do que antes do treino, né? Antes ali da competição, no caso do show. Maravilhoso isso que você falou. Essas coisas todas são importantes. Nunca deixar nada que de fato adormeça as pregas vocais. Eu sempre falo que a dor e o desconforto vão proteger o cantor. Né? Então, se você começar a colocar sprayzinho de própolis, ou então comer o próprio gengibre também, o álcool, assim, pessoas que se consultam com a gente, normalmente eu peço para terem muito cuidado. Eu tive até um cantor antigo
que uma vez falou pra mim, falou assim, tá, Luísa, eu tô achando isso tudo lindo, mas o que que eu faço com os meus três copos de uísque que eu tomo antes do show? Eu falo, caraca, garoto, toma depois, né? Enfim, eu acho que é importante a gente saber que a gente está indo trabalhar, né? Quem sobe no palco tem que trabalhar, e é um atleta. Então ele tem que ir bem, depois a gente se diverte, né? Não, A tem Thaís perguntou... depois Fala. Ai. O prêmio depois. É isso. A Thaís também perguntou um negócio. Pode haver lipidose hepática pelo excesso de suplemento? A gente tinha comentado, né, a respeito de mais água, inclusão. Obrigada, gente. Saudações da Bélgica. Então, na verdade, eu acho que é isso. Eu acho que é uma grande mistura de coisas. Eu gostaria de... Vai ficar gravado, Manu. Vai ficar gravado. Eu vou colocar no meu YouTube, tá? Deixa eu ver. Deixa eu pegar a Fernanda aqui de novo. Poderia me dar a opinião sobre isotônicos durante o show? Deixa eu ver se ela fala. Oi, Fê. A última pergunta aqui é a respeito de isotônicos durante o show. Oi. Me ouviu? Porque já são 7h25, a gente vai cair já. Isotonia durante o show. Me conta sobre isotônico. O que você acha de isotônico durante o show? Tá. Se for tem um desgaste, como a gente estava sinalizando, da Ivete, né? Tem uma performance muito elevada, endurece, que você possa estar utilizando isotônico, sim, como complemento, né, de reposição eletrolítica, como a gente usa em dietas, né? Agora, tem que avaliar, de fato, se esse cantor ele tem uma necessidade de isotônico, porque a gente pode solucionar de outras formas. Pode, como a gente falou, uma água, uma fruta. Tá falhando de novo. Ai, saco esse negócio. Apenas Oi. Agora acho que foi. um sachê de carboidrato. Ai, ruim demais, né? Saco isso. Escutou? Oi. Vamos ver se é... Não, na verdade, muito... Escutou? Foi falhando, foi picando o tempo todo. A respeito... Vamos ver se vai de novo. Tá me escutando agora? Agora sim. Acho que voltou, Fê. Combinado. Eu falei que o isotônico ele tem que ser avaliado também individualmente. Se for um cantor que tenha uma tese, que tenha um gasto elevado durante o show e que justifique a utilização do isotônico, ele é bem-vindo. A gente só tem que também tomar cuidado, porque o corante, ele pode, para algumas pessoas, ser alergênico e excitar ali as mucosas e depender não ser a melhor alternativa. Então, avaliar novamente a individualidade, né? Para quem é, né? Qual é a melhor alternativa? E fazer teste, igual como eu faço com os atletas. Antes, né, de qualquer grande competição, a gente vai aos testes. O que mais se adapta antes do show, né? O que mais ele se sente confortável em usar durante o show, né? Então a gente precisa ir fazendo também testes para entender a individualidade dele, porque você é individual, então a sua digestão pode ser mais lenta do que a minha, né? A tua sensibilidade ao corante pode ser alta e de repente não ter, então a gente vai ter que precisar, de repente, olhar para um que não tenha corante ou um manipulado. A gente vai precisar indicar a tua planilha. Por mais que a gente tenha tentado dar algumas dicas, né? Então, voltando, fibra, né? Um destaque para a maçã, para os alimentos que são adstringentes, frutas cítricas para aqueles que não têm sensibilidade, alimentos em compostos bioativos, anti-inflamatórios, antioxidantes, como mel, própolis, alimentos prejudiciais, fala de alimentos que podem ser irritatórios, como condimentos, pimenta, cafeína, né? Alimentos
industrializados não são interessantes, alimentos que podem fermentar, então pão, feijão, todos esses são prejudiciais, né? Fê, vai cair em 15 segundos, vai acabar. E travou ao mesmo tempo. Travou tudo. Enfim, tem 10 segundos. Gente, essa mulher é tudo na vida das pessoas. Tem que procurar a Fernanda.